Você já parou para pensar em como algumas pessoas parecem simplesmente perfeitas? É como se nada pudesse abalar a imagem delas, como se tudo fosse planejado para transmitir sucesso, brilho e segurança. Pois é exatamente assim que o mundo sempre enxergou Song Joong-ki. Desde sua estreia, ele foi colocado em um pedestal quase intocável. Inteligente, carismático, educado e dono de um sorriso encantador, parecia que nada de errado poderia existir em sua trajetória. Seus papéis marcantes nos capa-dramas não só o transformaram em um ícone, mas também em um verdadeiro modelo a ser seguido. Para muitos, ele era a tradução do astro perfeito, aquele que nasceu para brilhar e inspirar milhões de pessoas ao redor do planeta. Mas, como você já deve imaginar, nenhuma perfeição é completa. Por trás das câmeras, longe dos flashes e das entrevistas cuidadosamente controladas, havia algo que ele nunca deixou escapar. Uma parte de sua vida que permanecia escondida, guardada a 7 chaves. E não estamos falando de um detalhe sem importância, mas de algo tão profundo que, se tivesse sido revelado no auge de sua carreira, poderia ter mudado completamente a forma como todos o viam. E é exatamente isso que torna essa história tão fascinante. Porque, enquanto todos enxergavam apenas a estrela impecável, Joong-ki enfrentava batalhas silenciosas que ninguém podia imaginar. Como ele conseguiu esconder isso por tantos anos? O que realmente havia por trás dessa imagem de perfeição que parecia inabalável? E por que ele acreditou que manter esse segredo era a única saída? Se você também ficou curioso e quer descobrir o que estava sendo escondido da mídia por tanto tempo, fica comigo até o fim desse vídeo. Você vai se surpreender com os detalhes e vai enxergar Song Joong-ki de uma forma que nunca viu antes. Então já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque o que vem a seguir vai te chocar. Se existe algo que sempre chamou a atenção na trajetória de Song Joong-ki, não foram apenas seus papéis marcantes ou o carisma diante das câmeras. O que mais intrigava a mídia era justamente o silêncio dele fora dos holofotes. Enquanto muitos atores se viam envolvidos em escândalos, rumores de bastidores ou declarações polêmicas, Joong-ki parecia viver em um universo paralelo, blindado contra qualquer tipo de exposição negativa. Era como se nada pudesse atingi-lo. Mas será que essa imagem perfeita era apenas fruto da sorte? Repórteres que acompanharam sua carreira de perto notavam um detalhe curioso: a forma como ele desviava de perguntas pessoais em entrevistas. Sempre educado, sempre sorridente, mas nunca revelando demais. Não falava de situações familiares delicadas, evitava temas sobre relacionamentos, e até quando questionado sobre momentos difíceis, mudava de assunto com uma habilidade impressionante. Para alguns, isso era apenas uma estratégia de autopreservação. Para outros, era um indício claro de que havia algo sendo escondido a todo custo. E essa escolha levantava ainda mais perguntas, porque um dos maiores astros da Coreia fazia questão de manter sua vida pessoal como um enigma. O que poderia estar por trás desse silêncio absoluto? Ao contrário do que muitos pensavam, não era apenas timidez ou discrição. Era um silêncio calculado, planejado, quase como um escudo invisível contra a curiosidade insistente da imprensa. E foi justamente esse escudo que manteve escondido, por anos, um detalhe de sua vida capaz de chocar o mundo inteiro. Quando viesse à tona, durante anos, a imagem de Song Joong-ki parecia inabalável. Ele era o ator perfeito, sem falhas aparentes, admirado pelo talento e pela postura sempre educada. Mas, aos poucos, começaram a surgir sinais que deixavam os mais atentos intrigados. Pequenos detalhes, quase imperceptíveis para o grande público, mas que chamavam a atenção de quem acompanhava de perto sua trajetória. Em entrevistas, por exemplo, Joong-ki se mostrava sempre sorridente, mas havia momentos em que mudava de expressão de forma repentina. Bastava alguém tocar em certos assuntos e o brilho nos olhos desaparecia. Em outras ocasiões,
Suas respostas soavam vagas, como se ele estivesse fugindo da pergunta. Para muitos, aquilo passava despercebido, mas para jornalistas experientes era claro, havia algo por trás daquele silêncio. Alguns repórteres chegaram a notar contradições em suas falas. Em um programa, ele dizia que estava vivendo uma fase tranquila. Semanas depois, em outra aparição, deixava escapar que enfrentava dias difíceis. Não eram declarações diretas, mas pedaços soltos de um quebra-cabeça que só agora começava a se formar. Esses sinais, apesar de discretos, alimentavam um mistério cada vez maior. Afinal, por que o ator tão aberto com os fãs parecia se fechar em torno de certos temas? O que ele tinha tanto medo de revelar? Para uns, era apenas timidez. Para outros, a prova de que existia uma verdade muito mais profunda, escondida dos holofotes. E essa verdade, como logo se descobriria, não era nada do que a mídia estava preparada para ouvir. Por trás do sorriso encantador e das atuações que conquistaram o mundo, Song Joong-ki carregava algo que quase ninguém percebia, um peso invisível. Nos bastidores, pessoas próximas afirmavam que o ator, mesmo no auge do sucesso, vivia momentos de profunda tensão. Era como se ele tivesse duas versões de si mesmo, a que brilhava diante das câmeras e a que, em silêncio, lutava contra algo que insistia em permanecer escondido. Colegas de trabalho relatavam que Joong-ki, em algumas gravações, parecia se perder em pensamentos. Havia dias em que chegava animado, pronto para contagiar a equipe, mas em outros permanecia calado, reservado, quase inacessível. Para quem não conhecia sua realidade, isso passava despercebido, mas os mais atentos notavam que havia uma luta interna acontecendo. Especialistas em mídia lembram que atores, muitas vezes, enfrentam pressões imensas, expectativas de fãs, contratos milionários e a vigilância constante dos repórteres. No caso de Joong-ki, esse peso era ainda maior. Ele sabia que qualquer deslize poderia se transformar em uma manchete devastadora. Por isso, preferia manter silêncio, protegendo-se com uma muralha invisível contra a curiosidade alheia. Mas esse fardo não era apenas sobre fama ou exposição. Era também sobre algo íntimo, pessoal, que ele acreditava não poder dividir com ninguém. Guardar esse segredo parecia, para ele, a única forma de continuar sorrindo diante das câmeras. O público via apenas o brilho, mas por trás dele existia uma batalha silenciosa, capaz de mudar toda a narrativa quando viesse à tona. Tudo parecia sob controle para Song Joong-ki. O silêncio que ele mantinha, a habilidade em desviar de perguntas e a imagem de perfeição cuidadosamente construída pareciam funcionar. Mas, como em toda grande história, o inesperado aconteceu. Em uma entrevista considerada comum, transmitida para milhões de pessoas, um detalhe escapou, uma frase curta, quase imperceptível, mas que não passou despercebida pelos olhos atentos da mídia. Ele havia sido questionado sobre sua rotina fora das gravações. Normalmente, Song Joong-ki responderia de forma leve, com piadas ou comentários rápidos. Mas, dessa vez, a expressão mudou. Em vez do sorriso ensaiado, surgiu um olhar distante, pesado. Suas palavras saíram vagas, nem sempre as coisas são como parecem. Essa resposta, simples para alguns, acendeu um alerta para jornalistas experientes. No mesmo instante, começaram as especulações. O que ele quis dizer com isso? Estaria escondendo problemas pessoais? Havia algo maior acontecendo nos bastidores? A frase virou manchete em sites de entretenimento e, em pouco tempo, estava sendo comentada em fóruns de fãs no mundo todo. Esse deslize inesperado foi como uma fresta em uma porta que ele mantinha trancada há anos. Aos poucos, outras pistas começaram a surgir. Antigos colegas relembraram momentos em que ele parecia fragilizado. Repórteres revisitaram entrevistas passadas em busca de contradições, e cada nova peça desse quebra-cabeça tornava mais claro.
Havia uma verdade, profunda e impactante, esperando para ser revelada. A espera terminou. Depois de anos de especulações, olhares atentos e pequenos deslizes em entrevistas, a verdade sobre Son Jeong-ki finalmente veio à tona. E, diferente do que muitos imaginavam, não se tratava de um escândalo comum ou de uma polêmica fabricada pela mídia. O segredo que ele guardou por tanto tempo era muito mais humano e, ao mesmo tempo, muito mais impactante. Investigações de jornalistas próximos confirmaram: Jeong-ki havia passado por um período extremamente difícil em sua vida pessoal, marcado por batalhas silenciosas que preferiu enfrentar longe das câmeras. Eram momentos de fragilidade, de pressão intensa e de dores que poderiam ter abalado até mesmo os mais fortes. Para um ator que sempre foi visto como o astro perfeito, admitir essas vulnerabilidades não parecia uma opção. Segundo fontes, ele acreditava que, se revelasse tudo no auge da carreira, corria o risco de ser julgado, de perder contratos e até de decepcionar os fãs que o viam como inspiração. Por isso, escolheu o caminho mais doloroso, o de enfrentar em silêncio, escondendo atrás de sorrisos aquilo que realmente vivia. Quando a verdade foi revelada, o impacto foi imediato. Não era apenas sobre um ator famoso, era sobre um ser humano que, mesmo admirado no mundo todo, também carregava medos, dúvidas e feridas. O segredo finalmente exposto não diminuiu sua grandeza, pelo contrário, trouxe ainda mais respeito e admiração. E é justamente aí que está o choque. O homem que parecia invencível mostrou que, por trás da imagem de estrela, existe alguém real, que sofre, luta e supera. Uma revelação que mudaria, para sempre, a forma como todos enxergavam Son Jeong-ki. Quando a verdade sobre Son Jeong-ki finalmente veio à tona, o mundo do entretenimento parou. Fãs acostumados a ver o ator como um símbolo de perfeição não estavam preparados para lidar com a revelação de que, por trás dos holofotes, ele enfrentava batalhas silenciosas. A reação foi imediata e profundamente dividida. Nas redes sociais, milhares de comentários surgiram em questão de minutos. Alguns diziam se sentir enganados. Como ele pode esconder isso por tanto tempo? Questionável. Para esses fãs, era como se a imagem idealizada tivesse sido quebrada. Outros, no entanto, viram a revelação de forma completamente diferente. Isso só prova que ele é humano como nós, escreveram, demonstrando ainda mais carinho e apoio. Especialistas em cultura pop destacaram que esse contraste é comum quando ídolos mostram suas vulnerabilidades. Enquanto uma parte do público espera perfeição absoluta, outra se identifica ainda mais quando descobre que essas estrelas também carregam dores e medos. Com Jeong-ki, não foi diferente. Jornais da Coreia e do mundo inteiro noticiaram a revelação em suas capas, chamando de a verdade que muda tudo. Programas de televisão analisaram cada detalhe, e fóruns de fãs se transformaram em debates emocionados sobre a vida do ator. A divisão entre surpresa, decepção e empatia mostrou o quanto Jeong-ki estava presente no coração do público. No fim, uma coisa ficou clara: o segredo exposto não apagou o brilho de Son Jeong-ki. Pelo contrário, revelou um lado humano que muitos nunca imaginaram ver. E, mesmo entre os que se sentiram chocados, crescia a certeza de que sua história estava longe de terminar. Depois do choque inicial, uma nova interpretação começou a ganhar força entre fãs e especialistas. O silêncio de Son Jeong-ki não era apenas medo ou fuga, mas sim uma prova de força. Ao esconder suas dores, ele não estava tentando enganar o público, mas proteger a si mesmo e a imagem que construiu com tanto esforço. Era como se dissesse: eu preciso vencer primeiro, antes de mostrar ao mundo o que estou vivendo. Analistas do entretenimento destacam que essa postura é rara. Muitos artistas, quando pressionados, acabam cedendo e revelando seus problemas em busca de compreensão. Jeong-ki, por outro lado, acreditava que abrir seu coração no momento errado poderia destruir sua carreira e, principalmente, ferir aqueles que sempre o viram como inspiração.
Por isso, optou pelo caminho mais difícil, carregar o peso em silêncio até estar pronto para falar. Colegas próximos afirmaram que esse silêncio era um escudo, mas também uma forma de disciplina. Ele continuava sorrindo nas filmagens, entregando atuações impecáveis, mesmo quando por dentro enfrentava dias de escuridão. Ele nunca quis que os fãs associassem sua dor ao personagem que amavam, contou um profissional que trabalhou ao seu lado. Esse autocontrole, longe de ser apenas uma estratégia, mostrou uma resiliência impressionante. Joaquin transformou sua vulnerabilidade em força, provando que, por trás da imagem de astro perfeito, existia um homem capaz de suportar pressões inimagináveis. E foi justamente essa força silenciosa que o ajudou a se reerguer e que, ironicamente, o tornou ainda mais admirado depois que tudo veio à tona. Quando a verdade sobre Song Joong-ki veio à tona, muitos acreditaram que sua carreira poderia sofrer um abalo irreversível. Afinal, no mundo das celebridades, qualquer sinal de vulnerabilidade costuma ser explorado até o limite pela mídia. Mas, surpreendentemente, aconteceu o oposto. A revelação, que poderia ter manchado sua imagem, acabou fortalecendo ainda mais a relação do ator com o público e até mesmo com a indústria do entretenimento. Especialistas afirmam que esse momento foi um divisor de águas. De um lado, havia o Song Joong-ki impecável, símbolo de perfeição e disciplina. Do outro, surgiu um homem real, com dores, desafios e cicatrizes. Essa combinação transformou sua presença diante das câmeras. Fãs e críticos começaram a enxergar em suas interpretações uma profundidade ainda maior, como se cada olhar carregasse não apenas técnica, mas também experiências vividas. Produtores e diretores, em vez de se afastarem, passaram a se interessar ainda mais por ele. A verdade revelada não o fragilizou, deu a Joaquin uma nova camada de autenticidade. Muitos afirmam que, depois disso, ele se tornou um ator mais completo, capaz de transmitir emoções que antes pareciam inalcançáveis. E o público respondeu de forma calorosa. Mesmo os que se sentiram chocados no início, acabaram se rendendo ao respeito por sua coragem e resiliência. O que era visto como um segredo arriscado, transformou-se em uma ponte ainda mais sólida entre ele e seus fãs. O impacto foi claro, longe de ser apenas uma estrela, Song Joong-ki passou a ser reconhecido como um artista humano, vulnerável e, por isso mesmo, ainda mais grandioso. A história de Song Joong-ki não terminou com a revelação de seu segredo. Pelo contrário, foi a partir desse momento que uma nova fase começou, tanto para sua carreira quanto para sua relação com o público. O que antes parecia uma fraqueza se transformou em uma poderosa lição não apenas para fãs, mas para todos que acompanharam sua trajetória. O ator que sempre foi visto como perfeito mostrou que, no fundo, ninguém é intocável. Todos enfrentam batalhas silenciosas, mesmo aqueles que parecem ter tudo sob controle. Ao esconder suas dores, Joong-ki acreditava estar protegendo sua imagem, mas quando a verdade veio à tona, ele provou algo ainda maior, que a vulnerabilidade não diminui ninguém, pelo contrário, pode se tornar uma fonte de força e inspiração. Psicólogos e analistas culturais afirmam que essa revelação ajudou a humanizar a figura da celebridade, aproximando-o ainda mais dos fãs. Afinal, se até mesmo um astro mundial pode sofrer, errar e superar, isso significa que qualquer pessoa também é capaz de levantar após momentos difíceis. Hoje, a imagem de Song Joong-ki não é apenas a do ator talentoso, mas também a do homem resiliente que venceu em silêncio e compartilhou sua verdade no momento certo. E é isso que torna sua história tão poderosa. Ela vai além da fama, toca diretamente o coração de quem já passou por desafios. E agora fica a reflexão: será que esperamos demais da perfeição das nossas estrelas, esquecendo que elas também são humanas? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque ainda há muitas histórias impactantes do mundo dos K-dramas para revelar.